Olá, meus queridos, estamos de volta e vamos hoje falar um pouco sobre os Estados Unidos e América Latina. Vamos entender um pouco como que os Estados Unidos se torna essa grande potência econômica. Então, nessas últimas semanas, nós temos acompanhado aí a transição do presidente dos Estados Unidos e como isso se tornou o centro das atenções e das tensões políticas, né, as diferenças ideológicas entre que representava cada líder e cada país do mundo tendo sempre a preocupação de como a transição política ela poderia refletir nas nações. O Brasil também não foi diferente, nós estamos acompanhando atentamente e como esse efeito chega, de que forma positiva ou negativa, enfim, atinge a nossa população. Lembrando que os Estados Unidos, como a principal potência do mundo, tem e é necessário ter essa atenção com as questões políticas que envolvem esse país. Então, se hoje a gente se pergunta por que tanta atenção em relação às políticas dos Estados Unidos, a gente vai entender como é que se constrói os Estados Unidos enquanto uma nação que tem essa atenção e a atenção toda. Então, inicialmente a gente vai falar dos Estados Unidos no século XIX, com a independência dos Estados Unidos em 1776. Essa independência, ela busca solidificar aí o Estado-nação, e essa consolidação do Estado-nação é traçada algumas estratégias, como, por exemplo, o fortalecimento das questões diplomáticas, o Estado liberal e também o nacionalismo. E a gente lembra do nacionalismo, que foi tão importante aí para Itália, também como para a Alemanha, para a unificação da Itália na Alemanha na segunda metade do século XIX. Então, para os Estados Unidos também não é diferente. Então, são estratégias que são utilizadas, as relações também comerciais com outros países para escoamento dos produtos que eram cultivados lá nos Estados Unidos. Então, todo esse conjunto de estratégias para aumentar aí o poder econômico e também o poder político dos Estados Unidos. Então, acontece que, como eu falei, também a expansão, o interesse de expandir dos Estados Unidos o seu poder, está bem representado aqui também nessa imagem aqui, Theodor Adorno no centro das atenções, com o Big Stick, que é o grande porrete, falando aí do interesse dos Estados Unidos em resolver tudo na diplomacia, mas caso não pudesse resolver na diplomacia, os Estados Unidos estariam preparados para um possível confronto. Então, mostrando, evidenciando para todos nós o interesse de expansão e domínio territorial dos Estados Unidos. Então, a marcha para o oeste, por exemplo, ela acontece com a finalidade, né, de chegar ao litoral do Oceano Pacífico. E para que isso acontecesse, foram feitas também algumas estratégias, como facilitar o povoamento naquela região. E essa marcha para o oeste, ela trouxe algumas consequências extremamente negativas para os Estados Unidos, né, para o povo dos Estados Unidos, como os próprios indígenas. Então, essa marcha para o oeste representa uma guerra entre os colonos e os indígenas, que, por sua vez, não eram vistos como cidadãos. Então, a gente observa que a luta indígena ela não está somente na nossa história, mas na história da nação também dos Estados Unidos do mundo também, como uma visão que se tinha de que eram que eram pessoas que não tinham uma carga cultural. Na verdade, a tradição indígena não era considerada, não atendia os parâmetros de civilidade que eram por eles estabelecidos. Então, um massacre acontece nesse momento com a marcha para o oeste. Então, os indígenas vão sofrer com esses objetivos expansionistas dos líderes políticos dos Estados Unidos. Então, em 1840, a gente tem o Destino Manifesto. Eu acho muito curioso. O Destino Manifesto é criado com a ideia de dar legitimidade por os interesses dos Estados Unidos, no sentido de que eles diziam ser eleitos para liderar, né, a América para o caminho aí da liberdade. Deixando muito claro a ideia de que eles queriam que a América ela não fosse explorada pela Europa.
Então, os Estados Unidos ele vai começar a mostrar seus interesses de livrar a América, as Américas do interesse da Europa, mas também tinha um interesse do próprio Estados Unidos em explorar as riquezas da América. Lembrando que quando a gente fala América, tem sempre uma questão interessante a ser dita, né? Que americano, se tem a forma de dizer americano, mas eu sou americana, nós moramos na América do Sul, então todos nós que moramos na América Central, América do Norte, então é como se os Estados Unidos, dá a noção que os Estados Unidos ele realmente fosse detentor de toda a América, quando na verdade não é, né? A forma mais correta de falar para alguém que nasceu nos Estados Unidos é estadunidense, porque é o país que é a nacionalidade de quem nasceu lá, né? Americanos somos todos nós que moramos na América. Então, para dar real noção geográfica, né? Esse tema acredito que seja bem discutido também na aula de geografia, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, os Estados Unidos ele não é detentor da América de uma forma geral, não. Os Estados Unidos é um país da América do Norte. Enfim, continuando. Sobre o Destino Manifesto, mostra com a visão também de superioridade com que eles se viam, né? Os próprios estadunidenses se viam com o sentido de superioridade em relação não somente aos indígenas, mas além dos indígenas também tinham os africanos, achavam-se superior aos hispânicos, enfim. Então, a gente vai lembrar que as teorias que eram usadas para legitimar a ação de exploração, por exemplo, dos países europeus na Ásia e na África, não fica somente. Então, se cria justificativas, legitimações para a ação dos Estados Unidos também em outras nações. Então, como no nosso país houve resistência, nos Estados Unidos também não foi diferente. A resistência aconteceu. E o massacre lá também aconteceu de uma forma muito cruel, né? Milhares de indígenas foram vítimas. E o genocídio, a gente volta a falar de genocídio, lembrando que o genocídio é a cultura, a etnia, né? Que é o foco aí, que acaba morrendo em grande quantidade. Com a morte do indígena vai a cultura, vai toda a carga de tradição que tem e que é tão importante para a construção da identidade e a história de uma nação. Então, eles também resistiram, e a resistência indígena continua também até hoje. Um pouco mais, ano passado, não faz muito tempo, que os indígenas eles reivindicavam, faziam seus protestos lá na Casa Branca contra algumas atitudes do último presidente Donald Trump. Então, como aqui no Brasil também, os indígenas vez ou outra não, né? A luta do indígena é uma luta árdua e intensa, e sempre a gente pode observar manifestos. Infelizmente também a gente pode constatar mortes de líderes indígenas, que é muito doloroso para a gente ver ainda nos anos 2020 indígena morrendo por lutar pela defesa do seu território, né? Enfim, então a gente passa para falar um pouco sobre a Guerra da Secessão. Essa Guerra da Secessão que acontece em 1861 é um conflito entre os estados do norte e os estados do sul. Vamos só lembrar um pouquinho, eu já acredito que eu já tenho explicado para vocês, nós falamos um pouco sobre a colonização dos Estados Unidos, entendemos um pouco que há uma diferenciação da colonização dos estados do norte e estados do sul. O estado do sul é o plantation, só trazendo de volta, o plantation, mão de obra escrava, os produtos voltados para o exterior, o latifúndio, e diferente dos estados do norte, que era o minifúndio, era um trabalho da família, enfim. Então, há uma divergência, um conflito entre esses dois estados, e a questão também da abolição dos escravos. Lembrando que o estado do sul era um estado em que os negros africanos eles foram eram escravizados. Então, tinha como característica a mão de obra escrava. Então, na campanha eleitoral de 1860, Abraham Lincoln propunha aí a abolição dos escravos.
nos Estados Unidos. Algumas decisões são postas também que os estados do sul não se sentem beneficiados, contrapondo aos benefícios dos estados do norte. Aumenta e intensifica esses conflitos entre estado do sul e estado do norte. Então, uma consequência dessa guerra da secessão, muitas mortes, também envolve muitas mortes. E a gente lembra no final que em 1863, Abraham Lincoln decreta a abolição dos escravos dos Estados Unidos, bem antes do nosso país, né? O nosso país só decreta a abolição dos escravos dos escravizados em 1888, os Estados Unidos um pouco mais cedo. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar entendendo quais os interesses envolvendo os Estados Unidos e os demais países da América. Então, espero que vocês tenham gostado. Aula muito interessante, aula muito importante para o momento que nós estamos vivendo agora, quem está acompanhando aí o cenário de transição dos Estados Unidos. Então, a gente se encontra no Meet às quartas-feiras. Acredito que o horário de vocês seja de 2h20 às 3 horas da tarde, tá certo? Então, fique bem, esteja bem, até lá.